O Agenda Econômica está de volta, conversando com Roberto Piscitelli sobre a economia do carnaval. Piscitelli, no bloco anterior, você começava a falar sobre o papel da iniciativa privada, né? Como é que está a iniciativa privada? A gente não tem nenhuma associação, a gente tem uma associação de agentes de viagem, tem associação de hotelaria, mas a gente não tem um organismo que congregue, um birô, como existe em outros países que congregam. Tem algumas empresas que oferecem pacotes e coisas do gênero, né? Mas eu acho que é preciso que o empresário se conscientize de que o turismo pode ser uma fonte importante, um investimento importante, né? Qual é o resultado que a gente vê de algumas pesquisas, né, a respeito da percepção que os turistas têm do Brasil de modo geral, né? Há muitas queixas, por exemplo, quanto às condições de saneamento, né? Há muitas queixas, não é novidade, quanto às questões de segurança, que é preciso. Nós estamos vendo agora mesmo alguns carnavais, algumas festas suspensas, canceladas, em função da falta de segurança. Aí é uma questão estrutural do país, né? É uma questão estrutural do país. Não tem educação, não tem segurança. Nós temos também queixas, né, frequentes com relação aos preços abusivos, né? Essa questão de que muitas pessoas chegam a dizer, olha, uma hospedagem ou uma viagem, transporte para o exterior, às vezes é mais barato do que para o Brasil. Sim, quer isso dizer, é fato, são situações paradoxais. Nós temos um problema crônico de falta de informações turísticas. Outro dia eu ouvia, por exemplo, que aqui em Brasília nós temos, se não me engano, algo como 2 pessoas que cuidam de, vamos dizer assim, de centros turísticos, de locais, de balcões onde se dariam informações a turistas, a pessoas que chegam, por exemplo, ao aeroporto. Isso é ridículo, é impensável. Nós temos, e comentávamos antes do programa, quando conversávamos, né, o problema da falta de sinalização das nossas cidades. Isso as estradas de orientação. Brasileiras são Você vai a terríveis. qualquer país no exterior e você tem indicação não só de ruas, de trajetos, de estradas, mas de locais, museus, por exemplo, em qualquer ponto da cidade, né? E nós temos os problemas que são muito nossos, né, de mobilidade urbana e dentro do próprio território nacional. Quer dizer, ela inclusive é muito cara e muito precária, né? Eu até cito um exemplo recente. Eu estive durante 9 dias em Madrid, né? E eu acho que eu tenho uma experiência interessante para descrever, é que durante os 9 dias em que eu permaneci em Madrid, eu não tomei um táxi. Eu andei de metrô o tempo todo. Nós só tomamos táxi do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto. Ou seja, por causa das malas. Exatamente, por causa das malas. Não era por causa da dificuldade ou do tempo do trajeto, era mais em função das malas. Então, quer dizer, há muitos aspectos em que nós precisamos melhorar. Claro que não dependem só do Ministério do Turismo, que são políticas integradas que alavancariam também a atividade turística, facilitariam, estimulariam a atividade do turismo interno e externo. Eu digo interno porque é muito importante eu oferecer essas condições para o turista interno, para que ele não vá para o exterior, para que ele não precise ir para o exterior, para não achar que é sempre melhor ou mais barato ir para o exterior. Mais barato pode até ser, né? Porque, na verdade, hoje Agora, é um problema estrutural, a gente não tem transporte, urbano de qualidade, em alguns lugares não tem mesmo, a gente não tem segurança, isso é quase uma questão nacional. Como é que a gente faz? Mas também não dá para esperar tudo isso se resolver, porque o turismo é hoje no mundo, de fato, uma indústria que movimenta muitos países. Qual é o atalho, se é que a gente pode tomar um atalho, para melhorar essa situação? Você vê alguma perspectiva da gente no momento em que o país está desindustrializando, está em um processo de economia muito complexo, muito difícil. Como é que o turismo pode contribuir? Como é que as festas podem contribuir? Eu pergunto isso porque você é do Sul e a gente tem exemplos de cidades do Sul. Gramado, por exemplo, é uma cidade que hoje vive em torno de festas e em torno do turismo. Aliás, é um exemplo muito interessante. Aliás, eu diria que talvez seja um dos melhores exemplos de profissionalismo na área de turismo. A gente, inclusive, fala muito em Gramado, que é uma cidade encantadora, mas eu diria que nos arredores, ou naquela região serrana, a gente tem mais do que 10 cidades, todas elas com atrações peculiares. Eles conseguiram fazer um trabalho de integração em que praticamente ao longo de todo o ano
as festas, os eventos se distribuem através de todas as cidades da região. E tudo isso está suficientemente integrado para propiciar uma permanência mais longa e deslocamentos no interior da região. Quem fez isso? O empresariado local, o governo local ou foi parceria dos dois? Não, a parceria. Eu acho que essa é uma área em que a gente nunca pode descartar a parceria. Não é? Eu cito um exemplo muito bem sucedido de parceria em Brasília, que é a área do Pontão, que é para quem é de Brasília ou conhece Brasília, que é um lugar onde dá gosto levar um parente, enfim, um visitante, né? Porque é o exemplo de um empreendimento muito bem sucedido, né? Que é mantido sob as melhores condições e que é extremamente atraente para qualquer pessoa, inclusive para o morador de Brasília. Então, acho que sempre existe um esforço de parceria. Agora, é preciso melhorar, sobretudo, a qualidade dos serviços, né? Muitas vezes eu não posso modificar essas condições de infraestrutura que requerem investimentos maiores de longo prazo, mas, por exemplo, eu posso melhorar a qualidade do serviço, a preparação do pessoal incumbido dessas atividades, não é? Do pessoal que faz o transporte dos turistas, dos guias mais bem informados ou que explorem lugares mais pitorescos, mais típicos, às vezes diferentes do mais convencional, do atendimento nos hotéis, nos restaurantes, né, no transporte, nos táxis, né, nos Uber da vida. Muitas vezes a gente vê que esse pessoal não está preparado sequer para trocar meia dúzia de palavras com um estrangeiro. Outra coisa, essa avidez muitas vezes demonstrada por certos setores do empresariado de cobrança de preços muito elevados, proibitivos, quer dizer, com a acepção de que, em vez de eu conquistar o turista e fazê-lo voltar àquele local, não é, pelos bons serviços, pela satisfação, eu afugento o turista e faço com que ele nunca mais volte àquele local. Quer dizer, eu tenho que tratar o turista, acho eu, de maneira tal que ele se sinta tão satisfeito que ele tenha vontade de retornar àquele lugar. Tem uma outra questão que os hotéis são preparados para o turista de classe média alta, né? Por questões financeiras, não porque sejam tão bons assim, porque não são. Questões financeiras, mas a gente não tem o setor de hospedagem voltado para o turista de classe média baixa. Muito bem lembrado. Né? Que são as pousadas mais simples, que são o que se chama no exterior como albergue, né? Muito bem lembrado. Aliás, eu acho que a gente vê muito bem isso na Europa, né? Por exemplo, onde você viaja muito bem em segunda classe, num trem em segunda classe, onde você tem muitos hotéis, eu diria, típicos de classe média. Não são hotéis necessariamente de 5 estrelas, luxuosos, mas oferecem bons serviços. Você tem refeições de bom padrão, não é? Como agora mesmo eu vi na Espanha, vi em Portugal e vejo em outros países, que não são tão dispendiosas e que atendem bem o interesse de pessoas que estão fazendo viagens turísticas de 1 ou 2 semanas, que, afinal de contas, não estão ali para experimentar os hotéis mais estrelados. É um lugar limpo, que durma bem, tranquilamente, Exatamente. que possa tomar um café da manhã. Agora, me parece que está começando a haver no Brasil algum movimento no sentido de criação de pousadas, estabelecimentos que tenham um caráter um pouco mais familiar. Quer dizer, não só grandes redes, grandes hotéis, mas também hotéis administrados, às vezes, por uma família ou pousadas, onde se consegue um razoável conforto, um local limpo, mais barato, sem a sofisticação necessariamente de se dispor de uma piscina, de uma grande academia ou de equipamentos dessa natureza. Sim, e como é que a gente pode, então, dar algum tipo de contribuição para que esse setor se organize? O que você acha que pode ser feito de imediato para que esse setor se organize melhor? Bom, quem sabe pensando aí nas festas juninas, que também movimentam muito o país. Pois é, eu acho que as autoridades de cada um desses locais devem tentar mostrar para o turista algo mais além daquela festa, mas da cultura de que aquela festa está impregnada em função de todo o desenvolvimento daquela área ou daquela região. Eu acho que
os órgãos de caráter federal, nacional, têm que se articular melhor ao nível de um sistema de turismo que interaja com as respectivas secretarias ou setores das administrações estaduais e municipais incumbidas, né, desses festejos ou dessas iniciativas. Enfim, eu acho que é preciso promover mais iniciativas, né, de modo, inclusive, esse é um outro aspecto que eu acho muito importante na área de turismo, que a gente não concentre tanto turismo em uma determinada ocasião, quer dizer, não aposte tudo, não coloque todos os ovos em uma única cesta. Por exemplo, se a localidade é de praia, eu tenho que tratar de, inclusive, viabilizar empreendimentos que possam funcionar preferencialmente ao longo de todo o ano, e não apenas durante 2 ou 3 meses por ano, que provavelmente serão estabelecimentos precários e estabelecimentos que praticarão altos preços, como se isso cobrisse as despesas do restante do ano. É uma expressão muito comum, é preciso tirar em 3 meses a renda para manter o ano inteiro. Exatamente. Então, isso exige, sem dúvida, eu acho que como nós vimos, uma ação coordenada de setor público com iniciativa privada, com mais capacidade de coordenação do setor público e com mais capacidade de empreendedorismo por parte do setor privado. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser enviar comentários e sugestões, fale com a gente pelo telefone 0800 61 22 11. Para rever este programa ou qualquer outro da emissora, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada e até a próxima Agenda Econômica.